Então vamos começar, galera. Vamos começar. Para quem tá acompanhando as lives, né? Aí tá sabendo que a gente esse mês falou sobre mudança de mente, estudando o texto do Sermão do Monte de Jesus que fala sobre as bem-aventuranças, né? E quando a gente fala assim, bem-aventuranças, a gente pode ter uma noção assim de que é algo um pouco distante, porque é um jeito formal de se dizer, né? Mas na verdade, as bem-aventuranças elas estão completamente ligadas ao conceito de felicidade, o que é algo super atual. Acho que todas as civilizações da Terra sempre buscaram a felicidade, os homens estão sempre em busca do que faz eles felizes, né? Então, ainda mais hoje em dia, em tempos de redes sociais, em que as pessoas querem mostrar para todo mundo que elas são felizes, parece até que elas estão competindo, né, para ver quem é mais feliz, quando na verdade nem é sempre assim, a vida é cheia de altos e baixos. E nesse tempo em especial, é muito importante que a gente saiba do nosso Deus, o que nos criou, que sabe como nós fomos feitos, o que é felicidade, né? E é justamente nesse texto que a gente está debruçados, estudando durante esse mês. E hoje eu tô na live com vocês, porque a Lívia não pôde estar, e aí eu fui convidada para encerrar esse estudo de metanoia com vocês. Uma grande honra e um desafio, mas estamos aí para isso. E hoje a gente vai estudar os versículos que vão do versículo 9 ao versículo 12, né? Eu vou ter dois convidados especiais, o Cássio e o Sérgio, que vão chegar daqui a pouquinho. E eu fiquei com o versículo 9, então eu vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre o que Deus falou comigo nesse versículo. Então vamos lá, gente? Então, vou ler para vocês o versículo na versão NVT. Diz assim: Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. E também tem uma outra versão, a mensagem, que eu gosto muito, que explica um pouquinho mais detalhado, traz uma tradução um pouco mais detalhada, que diz: Abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar ou competir. Desse modo, irão descobrir quem vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. Gosto muito dessa versão também. Então, através desses versículos, a gente já tem uma ideia de que o que a gente vai falar agora no início é sobre paz, né, gente? E eu fazendo o meu estudo sobre paz, eu fiquei sabendo que existem 400 referências à palavra paz na Bíblia. Muita paz, né, gente? Muita referência. Então, e essa paz, ela começa no Éden, né? No Jardim do Éden, quando Deus cria tudo em perfeita harmonia e há essa paz perfeita e completa. Mas nós conhecemos a história e sabemos que o pecado, quando entra no Éden, ele acaba rompendo com essa aliança de paz, né? Acaba rompendo esse elo e então a gente sabe que o responsável por disseminar o contrário do conceito de paz é o pecado e a desobediência, foi o que introduziu, né, as guerras e a violência no mundo. Então, a partir do pecado, a gente teve instaurada uma guerra, uma inimizade entre três agentes que nós podemos dizer que seria uma guerra para com Deus, uma inimizade do homem para com Deus, quando quebra essa aliança de obediência e de amor. E então se instaura uma inimizade do homem para com Deus, do homem para com os outros homens também. E a gente não precisa pensar superficialmente sobre isso. É claro que existem guerras, existe muito derramamento de sangue inocente. No nosso país, a gente para assistir o jornal e só vê
esse tipo de coisa acontecendo. Mas para além disso, a gente pode perceber que essa quebra dessa paz, ela acaba também por influenciar em coisas que às vezes a gente não nem percebe, mas a gente acaba promovendo inimizade uns com os outros através de comentários maldosos com relação ao seu vizinho. Às vezes a gente pensa que o contrário de paz é guerra, mas essas pequenas sementes, elas também geram grandes desacordos e contribuem para que a paz ela não seja estabelecida plenamente. E o terceiro tipo de inimizade também, de guerra, batalha que foi instaurada, foi uma guerra dentro de nós mesmos. A nossa identidade, ela foi perdida. E nós vemos que nós hoje militamos, nosso espírito milita contra a nossa carne o tempo todo. É uma guerra constante. Então, desde a queda do homem, o homem ele passa por esse tipo de batalha diariamente. O apóstolo Paulo mesmo falava como ele lutava, né? O bem que ele queria fazer, ele não conseguia, mas o mal ele acabava fazendo, porque justamente havia essa guerra que acontece dentro de nós mesmos. Então, gente, mas na cruz, o nosso Cristo maravilhoso reconciliou todas as coisas. Ele realmente trouxe de volta esse elo de paz. Tanto de a gente com Deus, hoje nós somos reconciliados com Deus, podendo sermos chamados hoje de amigos de Deus, né? Também uns com os outros, o Senhor nos ensina a sermos amigos uns dos outros, nos ajudarmos, restaurarmos esse elo de paz, e Ele também restaurou a nossa própria identidade. E então, Jesus, a obra da cruz, ela reconciliou tudo. Mas ainda assim nós vivemos em um mundo cheio de conflitos, né? A gente vive em um mundo que jaz do maligno. O tempo está contado. Jesus vai voltar e isso tudo vai acabar. O Senhor vai fazer novos céus e nova terra. E Isaías diz que no reinado do Messias, quando for plenamente estabelecido o reinado, quando ele voltar, o que acontece? Vai haver uma paz plena. A Bíblia fala sobre criancinhas brincando com leões e cobras, e não haverá sangue inocente sendo derramado no reinado do Messias. Mas, enquanto há esse processo, né, que vai desde a obra da cruz até o estabelecimento pleno desse reino, nós vivemos em um mundo que há muitos conflitos, muitas guerras, muita violência e até mesmo brigas de família, brigas de vizinhos. E qual é o nosso papel diante disso? Como cidadãos desse reino vindouro que é cheio de paz. Já que nós somos já cidadãos desse reino, nós temos a paz de Cristo dentro de nós. Qual é o nosso papel, né? A paz de Cristo, ela é tão poderosa que ela excede o entendimento, ela transcende as situações que a gente está vivendo. Então, por mais que a gente esteja vivendo em conflito e em tempos difíceis, essa paz ela está disponível para a gente, independente de qualquer coisa. E o que a gente faz com ela? O Senhor não apenas nos deu essa paz para a gente experimentar dela, mas também para fazer dela um ministério. Então, nós somos chamados de pacificadores, nós temos o ministério da reconciliação uns com os outros, né? Na verdade, se a gente voltar para o texto, a gente vai ver uma coisa muito legal. O texto diz: felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Tem uma outra versão, essa versão é em inglês, ela é a The Passion, que fala que por nós promovermos a paz, nós seremos reconhecidos como verdadeiras crianças, como verdadeiros filhos de Deus. E tem uma outra versão ainda, que eu li para vocês agora no início, que fala que vocês irão descobrir quem realmente vocês são e o lugar que ocupam na família de Deus.
Ou seja, essas versões trazem visões um pouco diferentes, mas todas com relação centradas à nossa identidade. Elas dizem que através do nosso ministério de reconciliação, nós seremos reconhecidos não só pelas pessoas, mas por Deus e por nós mesmos como filhos de Deus. É assim que a gente manifesta a nossa identidade de filhos. Então a gente percebe que esse ministério de reconciliação, ele está diretamente ligado à nossa identidade. É dessa maneira que as pessoas vão olhar para nós e vão falar: ah, aquele lá é um filho de Deus, porque ele faz exatamente o que vê o pai dele fazendo, que é justamente construir pontes entre as pessoas e restaurar essa paz entre elas. Então, gente, hoje nós somos embaixadores dessa mensagem de paz, nós somos embaixadores, sabe, dessa construção de pontes que vem diretamente do reino. E é muito interessante, se a gente olhar até mesmo no Velho Testamento, a gente vai ver o quanto Deus ele sempre se preocupou com isso, o quanto isso foi algo importante para Deus, no centro do plano de Deus. E se vocês forem ver, os 10 mandamentos, eles são para justamente ajudar o povo a viver em paz uns com os outros e com Deus. E esses 10 mandamentos, dentre eles, 4 são com relação ao relacionamento de Deus para conosco, de nós para com Deus, na verdade. E os outros 6 são sobre o nosso relacionamento com os outros. Ou seja, Deus dá muito valor a como nós vamos nos relacionar uns com os outros, né? E eu fico pensando acerca do século XXI, né? Jesus, ele dizia, quando ele estava aqui na Terra, ele disse que o que sai da boca é o que contamina. Porque a boca fala do que o coração tá cheio, né? Mas hoje em dia, o que sai do nosso teclado, sabe? O que a gente tem teclado? Porque a gente tem vivido em uma era que a gente fala mais, a gente tecla mais do que fala, né? Se deixar, né? Então, o que tem saído das nossas teclas? O que vocês têm semeado no ambiente virtual? Em que tipo de discussões virtuais vocês têm entrado? Eu me faço essa pergunta, sabe? Em que tipo de discussões virtuais eu tenho entrado? Como eu tenho me posicionado? Será que eu tenho trazido uma palavra branda com relação a tudo isso que nós estamos vivendo? Porque em Provérbios fala que a palavra branda desvia o furor, né? Então, como nós temos nos posicionado nas redes? Será que a gente tá indo para o Instagram, para o Facebook do outro, apontar o dedo, apontar erros, julgar? Qual tem sido a nossa atitude de paz com relação a tudo isso? Na verdade, em Provérbios fala ainda que 6 coisas aborrecem ao Senhor e uma coisa Deus abomina completamente. Dentre essas 6 coisas, a gente pode ver, Salomão cita, né? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam em fazer o mal e testemunha falsa. E aí, na 7ª coisa, que é o que o Senhor abomina, Salomão fala: o que semeia contenda entre os irmãos. Então, se a gente for perceber, entre as 6 coisas que aborrece o Senhor estão mãos que derramam sangue inocente. E a 7ª coisa que ele abomina é o que semeia contenda entre os irmãos. Isso tá aí pra gente pensar nessa ordem, né? Nossa, será que as nossas pequenas sementes de ódio, nossas pequenas sementes de inveja e competição, elas são abomináveis aos olhos de Deus? Às vezes a gente pensa que é algo pequeno, mas a palavra fala que a língua ela é capaz de colocar fogo numa cidade inteira, né? Então, tá aí pra gente pensar. Sabe? Quando a gente pensa no oposto de paz, a gente não deve se ater só em guerras e violência, tráfico, confrontos policiais e tudo isso que a gente tem visto acontecer, que é muito triste, mas tudo isso, sabe? O mal, ele começa em pequenas sementes jogadas e Deus sabe do potencial que essas pequenas sementes têm para realmente comprometer a paz, né? Então, gente... Peraí, deixa eu ver se eu não me perdi. Tá tudo certo. Então, gente, eu deixo pra gente refletir. Nós estamos vivendo em um tempo
que carece muito de paz, né, gente? E pensando no nosso contexto no Brasil, porque a gente está tentando trazer esses textos de Jesus, né, que foram falados há 2000 anos atrás, mas que tem tudo de realidade e atualidade para nós hoje. A gente está tentando trazer isso para o nosso momento, né, para colocar isso em prática. E o que a gente tem visto no Brasil é uma grande crise em diversas áreas. Crise sanitária agora com o coronavírus, crises políticas. Durante as eleições eu fiquei sabendo de amigos que deixaram de falar com amigos, família que deixou de falar com família por conta de posicionamentos partidários diferentes. Então, assim, qual é o nosso papel como pacificadores no meio de tudo isso? Não que a gente não deva ter nossas opiniões partidárias, não que a gente deva calar a nossa voz, nada disso, isso tudo é muito importante. Mas como a gente tem lidado com as pessoas que pensam diferente de nós, sabe? A paz que a gente vive hoje, ela não pode ser tipo aquela paz de ausência de conflitos, porque a gente vive num mundo que jaz do maligno. Mas o que a gente tem feito para promover a paz no meio de todo esse caos? Porque começa com a gente. Gente, não é político que vai mudar o mundo, não é político que vai mudar o Brasil. Somos nós, a Igreja de Cristo. Nós somos as mãos e os pés de Jesus nessa terra. Então, fica para a gente pensar como a gente tem se portado, sabe? Será que a gente não tem arrancado as orelhas uns dos outros como Pedro fez com Malcolm, sabe? Quando o soldado tentou arrastar Jesus para crucificar. Será que a gente não está cortando as orelhas uns dos outros? Não só no nosso relacionamento com as pessoas de fora da igreja, mas também com os nossos irmãos dentro da igreja. Então fica pra gente pensar, sabe? O nosso ministério, que todo mundo ganhou, é um ministério de reconciliação. E é através dele que a gente é reconhecido como filho. Então, é muito importante que a gente realmente dê o devido valor a esse ministério, gente. Vamos ser pacificadores nesse tempo. Vamos sim levantar a bandeira do reino. Vamos sim defender o que Cristo defende, mas sempre trazendo a paz, o evangelho de paz, sempre respeitando uns aos outros e sempre tentando fazer do mundo um lugar melhor, né, gente? Então, é basicamente isso, gente, que eu tinha para falar sobre paz. Espero que eu não tenha falado muito. Gente, falei muito, misericórdia. Agora eu vou chamar o Cássio, porque ele vai trazer uma palavra pra gente sobre o versículo que ele leu, né? Ai, amigo! E aí, tudo Tá certo? tudo certo. E você? Tô muito bem, graças a Deus. Gente, Bom ter você aqui com a gente. para quem tá aqui na Oi? live, não sei se vocês conhecem a Tami pessoalmente, mas assim, eu vou puxar um pouquinho o saco dela porque eu sou amigo e eu acho tão lindo Oh, meu Deus. falando que realmente é uma pacificadora. Ela tá falando sobre sermos pacificadores. Ela realmente tem sido uma pacificadora. Eu tenho o prazer de ser amigo dela e é muito bom escutar ela falando Oh, gente. escutando ela falando com propriedade sobre isso, porque ela é uma pessoa realmente pacificadora e que nós venhamos também ser. Né, amiga? Ela fica com vergonha. Eu sei que você fica. Claro, tá puxando meu saco aí na frente de todo mundo, que vergonha. Mas eu sei que é de coração, amigo. Obrigada. Sem sombra, sem sombra. Mas então, vamos falar sobre o seu versículo aí. Vamos. Seu versículo é o versículo 10. Exatamente. O versículo é Mateus 5, né? O versículo 9 agora. Isso. Peu diz assim, o Lê pra versículo. gente. Isso. Lê pra gente e conta pra gente o que o Senhor ministrou ao seu coração. Amém. Vamos lá então. O meu versículo diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Vou ler mais uma vez. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Esse versículo, assim, quando eu li nessa semana, Deus ministrou no meu coração, eu lembro que a primeira coisa que me chamou a atenção, né, nessas palavras, né, nesse versículo, foi a palavra perseguidos.
é uma palavra muito forte, né? E durante os anos, vou tirar esse óculos, tá todo embaçado. Durante os anos da minha caminhada cristã, eu tenho percebido que às vezes a gente banaliza muito essa palavra, né? Como uma forma de, ai, mas fulano falou mal de mim na escola, fulano falou mal de mim no trabalho. E realmente pode ser um tipo de perseguição, né? Eu não estou aqui invalidando a dor de ninguém. Mas existe um povo, existe pessoas, existem irmãos, como a Tami falou, nós temos que ser pontes, né, para sempre estarmos conectados e trazendo paz. Existem irmãos nossos que infelizmente, realmente, infelizmente, sofrem perseguição literalmente, né? Questão física, né? E quando eu leio esse versículo, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, eu lembro dos nossos irmãos perseguidos, da igreja perseguida. Eu não sei se você que está aqui vendo a live, você que vai ver depois no YouTube essa live, conhece um pouquinho sobre a igreja perseguida. Assim como eu, assim como algumas pessoas aqui, eu também não tinha muito conhecimento. Eu comecei a ter através de um livro da Fernanda Brum, que meu irmão comprou, eu comecei a ler, e ali, ela falando sobre a igreja perseguida, eu vi a dor, eu consegui entender a dor dos nossos irmãos. Só para contextualizar, né, para você que não sabe, existe um site do Portas Abertas, agora eu vou colocar meu óculos, senão eu não enxergo nada. Existe um site chamado Portas Abertas, e diz que lá mostra, né, o ranking, a lista mundial da perseguição, né, da igreja perseguida. E número 1, nós temos a Coreia do Norte, nós temos o Afeganistão, nós temos a Somália, nós temos a Líbia, Paquistão, entre outros, né? E isso mexe muito comigo porque a igreja brasileira, ela tem uma liberdade muito grande, né? A hora que você quiser falar também, pode me chamar, tá? Porque eu tô olhando para Tá baixo. bom. A igreja Vai falando. A igreja brasileira tem tido uma liberdade muito grande. Eu parei para analisar o nosso contexto no Brasil e ver, por exemplo, hoje eu estava assistindo a live do Leonardo Gonçalves, né? E aí apareceu o Ferrugem, apareceu o menino acho que é do Sorriso Maroto, não sei. E a gente percebe o quanto que a igreja brasileira ela consegue se inserir na arte, né? Na música, na televisão, na política. Nós temos o Silas Malafaia, nós temos outros políticos assumidamente cristãos, né? Que pregam a palavra e tentam sempre se pautar. Nós temos uma liberdade muito linda, muito grande, graças a Deus. Tenho certeza que o Senhor tem um propósito. Mas nós não podemos negligenciar a perseguição dos nossos irmãos perseguidos, né? Na nosso exemplo, nós temos um ar-condicionado, nós temos aquelas cadeiras lindas, nós temos aquele microfone, aquela aparelhagem. Glória a Deus por isso, glória a Deus por todas as bênçãos que eles têm. Mas existem irmãos nossos, né, dizes perseguidos, que se unem, né, se reúnem ali, uma página da palavra do Senhor e debaixo da terra. Às vezes, enquanto eles estão em um local, a comunidade em volta começa a atacar pedra, porque eles sabem que eles estão ali aprendendo da palavra. Então, quando eu li esse versículo, isso me chocou, essa palavra perseguidos, né? Eu não estou aqui, como eu falei no começo, eu não estou aqui diminuindo os nossos irmãos brasileiros, né? Porque eu sei que existe gente que, infelizmente, ainda tem esse preconceito com os cristãos, né? E eu sei que muitos que também não dão bom testemunho, como eu já várias vezes não dei, né? Falei coisas, fiz coisas, eu sei que ainda existe, mas, como eu falei, não estou aqui diminuindo a dor mas eu estou aqui só para lembrar, né? Trazer a memória de vocês que a perseguição que eu entendo nesse versículo tem a ver com isso. Nossos irmãos perseguida, que têm sofrido muito. Eu estou falando muito, quero que você também comente, olha, senão eu vou ficar aqui. Se você então está falando sobre a igreja perseguida e que realmente é perseguida, né, de uma maneira mais física, mais contundente, que é mais oprimida, né? E o que você acha de nós, como cristãos brasileiros? Qual é o nosso papel diante disso, sabe? Sabendo do que tem acontecido com as pessoas em tantos lugares, sabe, com os nossos irmãos na fé,
Eu mesma, como eu comentei com você, eu tenho visto num portal chamado Guia-me, que é um portal de jornalismo voltado para o meio gospel, né? Tantas notícias dos nossos irmãos sendo mortos, torturados, templos sendo queimados. Qual é o nosso papel como igreja brasileira nesse tempo? O que você acha que a gente pode fazer nesse tempo para dar esse apoio? Eu acho que pode parecer às vezes que nós estamos de mãos atadas, né? Porque parece algo tão distante fisicamente, parece inatingível, né? Mas eu tenho certeza que o mesmo Espírito Santo que habita em nós aqui no Brasil, ele é universal, ele está aqui, está lá, né? Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Então, sem sombra de dúvida, eu lembro que enquanto eu li o livro da Fernanda Brum, eu também me fazia essa pergunta e lá ela fala: o principal meio de ajudar, sem sombra de dúvidas, é a oração, né? A oração por esses irmãos é você lembrar, você entrar no site do Portas Abertas e você ler a lista, né, de países perseguidos e você orar, falar Coreia do Norte, né, Afeganistão, você falar, né, sobre os países perseguidos, porque eu creio que o Senhor nos deu essa liberdade, como eu falei antes, nos deu esse propósito, né? Aqui no Brasil nós recebemos irmãos perseguidos que vêm refugiados, né? Nós temos um trabalho lindo com os nossos refugiados, onde eles precisam de doações que também podem ajudar, né? Precisam de doações para conseguir casas e criar, ajudar pessoas a ser empreendedores, você interceder, você falar, você pedir, né? E saber que que o Espírito Santo se encontra lá também, consolá-los, né? E também doar, que existem várias formas de nós vemos pela internet, você pode pesquisar, tem o Portas Abertas, tem o Missão Mais, seja qual for o que você escolher, né, a organização que você escolher, eu tenho certeza que você pode ajudar nesse sentido também. E falar sobre, Claro. né, que é muito importante. Sim, sim. Comentar. Pelo que eu percebo, a mídia ela não retrata muito isso, né? Acho que não é muito jogo, né? Para o príncipe desse mundo, para quem está regendo esse mundo, né? Que a gente sabe que é o inimigo das nossas almas. Não é um bom jogo deixar claro o quanto os nossos irmãos têm sofrido em prol do evangelho. Então, de fato, a mídia, a imprensa, o mundo tenta esconder isso, né? Então, a gente realmente não vai ver grandes mídias falando sobre isso, mas a gente pode procurar se informar, a gente pode usar as redes sociais para falar sobre isso, porque a gente realmente precisa dar voz a essas pessoas, a gente precisa honrar o sofrimento delas. E eu penso até mesmo a gente, como cristãos no Brasil, né? A gente pode pegar todo esse sofrimento como uma grande inspiração. Então, da próxima vez que a gente vê um amigo assim, e pensar, quero falar de Jesus com ele, mas está meio travado, está com um pouco de medo de ser rejeitado, pensar no sacrifício que essas pessoas têm feito, né? Porque isso, se não serve de incentivo para a gente, eu não sei mais o que pode servir, né? A gente percebeu quantos nossos irmãos têm doado pro reino, né? E o que a gente tem feito. Então, acho que é uma forma também de honrar, né? O que eles têm feito pelo evangelho. Sombra de dúvidas. A Bíblia fala que o sátir exclama, né, por justiça. E eu creio que essa justiça ela vai além da justiça física, mas justiça realmente, né? Nosso Deus ele é poderoso, ele é justo, ele é justo. Nós queremos todos esses mártires, todas essas pessoas que realmente dão a sua vida, né, pelo Evangelho, elas vão ser justificadas, vão ser honradas pelo nosso Deus. E que nós venhamos também sempre trazer. Acho que travou. Travou, mas a gente está te ouvindo. Fala aí pra gente ver se está te ouvindo agora. Tá voltando. Voltou? Fala de novo. Voltou. E agora? Oi. Oi, 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 oi. Senhor, meu Deus, tá me perseguindo. Ó. Bem-aventurado seja Cássio. Mas é isso, eu sei que tem mais.
Eu quero agradecer as pessoas que me convidaram pela paciência, agradecer a você que está assistindo, porque eu sei que eu falo muito e falo rápido, mas eu espero que o Espírito Santo possa ministrar no seu coração, você que está, que nós venhamos sempre ter em mente essas pessoas, nossos irmãos perseguidos. Nós também não venhamos ser perseguidores, isso é muito importante, né? De outras religiões, de outras práticas, enfim, venhamos ser perseguidores, como a Tamiris falou. Amém? Amém, Cássio. Obrigada pela sua participação. Um beijo. Obrigado. Aê! Bem-vindo, Sérgio, à nossa live. Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá ótimo. Sérgio, você ficou com os versículos 11 e 12, né? Isso. Tá bom. Então lê pra gente e conta aí o que o Espírito Santo ministrou no seu coração. Tá. Olha aqui. Versículo 11. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que conseguiram os profetas, que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, o que eu percebi com esse versículo é que ele foca muito na parte de as pessoas que são insultadas, que são de alguma forma perseguidos por insultos ou por quando alguém te ignora por você seguir a Cristo, né? Então, até mesmo eu fui pesquisar um pouco mais e no versículo 12 ele fala assim: fiquem alegres e felizes por serem insultados e por serem perseguidos dessa forma, porque eu darei uma recompensa. E que recompensa é essa? Não é só, Deus vai te agradecer por você ter se posto no lugar dele, né? Mas é uma recompensa muito maior como essa. É uma recompensa que Deus nos dá, que não é por um pagamento ou serviço prestado, mas uma bênção que Deus, em sua bondade, dá àqueles que não a merecem. Ou seja, é algo que assim, é imensurável, sabe? Então, é uma coisa realmente complicada, você ser insultado por você seguir algo que você acredita, mas ao mesmo tempo tem um fundamento isso, sabe? Não é à toa, sabe? E até mesmo eu peguei um versículo chave que eu vou pegar aqui, em 2 Coríntios, que fala sobre a tomada de Jerusalém. Deus, naquele tempo, era um período que existiam muitos profetas, né, naquela época, e Deus sempre estava dando ao povo judeu chance deles voltarem a ele, chance deles conquistarem novas terras, novos povos, né? E eles ignoraram os profetas, eles simplesmente, aqui está falando que eles riam dos mensageiros de Deus, sabe? E Deus ficou tão irritado com isso, aqui fala que Deus ficou tão irritado, chateado com isso, que ele fez com que os babilônios dominassem a cidade deles, sabe? Destruíssem eles e fizessem com que eles fossem dominados por aquele povo, sabe? Então, uma coisa que eu fiquei na minha cabeça é, até que ponto a gente vai ignorar os profetas de Deus? Porque eles existem, né? Atualmente, nos tempos atuais, a gente não vê muito, sabe? Como antigamente, como na Bíblia é mostrado. Mas eu acredito muito que existem pessoas assim, sabe? É um pouco complicado, porque no nosso tempo a gente não tem muita tanta referência. Mas existem pessoas assim, e o que me vem na cabeça é, até que ponto nós estamos ignorando essas pessoas, sabe? Então, é um pouco disso que eu trouxe para vocês. Sérgio, você estava falando sobre a tomada de Jerusalém e os profetas, e eu tô lendo Jeremias, eu tô terminando de ler Jeremias, eu li Isaías, e agora eu tô em Jeremias, no finalzinho, né? Então eu tô fazendo um tour pelo livro dos profetas, justamente nesse tempo que você estava falando, que era um tempo em que Deus estava alertando o povo de Israel sobre as práticas erradas que eles estavam cometendo e as consequências disso. E, de fato, Deus é um Deus de tamanho amor, né? Que ele envia pessoas para falar conosco que a gente está indo por um caminho que leva à destruição. E
E eu realmente me impactou muito a vida de Jeremias, sabe? Eu amei a maneira como Isaías escreveu, eu chorava lendo aqueles textos lindos, mas a vida de Jeremias me impactou muito, porque, como o seu texto que você ficou, né, fala que lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma que Da mesma vocês. forma. Então, assim, eu vejo Jeremias, né, penso, né, ele era um cara, foi chamado até de profeta chorão, né? Porque era difícil para ele levar uma mensagem de juízo, né? Porque não é uma mensagem atrativa para os homens. Ele era odiado por isso. Mas, ao mesmo tempo que ele tentava calar a mensagem de Deus, ele não conseguia, porque a mensagem de Deus ardia como fogo dentro dele. E ele tinha que entregar essa mensagem, né? E eu percebo o quanto Jeremias foi uma grande inspiração para a gente, né? Sim. E ele foi perseguido fisicamente também. E realmente eu fiquei pensativa enquanto você estava falando sobre isso, né? Acho que tem a ver também com o que o Cássio estava falando, da gente honrar a memória das pessoas que sofrem pelo Evangelho, a gente se colocando, vestindo a camisa do Evangelho, independente das perseguições, né? Sim, realmente. A única coisa que mudou foram os tempos, porque nós somos perseguidos, somos insultados de forma diferente. No passado, posso, não sei se afirmar, mas era muito pior, né? Porque ele era a vida deles, sabe? Eles eram açoitados, eram mortos. E nós somos. Isso não acontece tanto aqui no Brasil, né? Mas acontece, sabe? Então, até que ponto nós estamos preparados? Até que ponto nós vamos assumir que ser insultado, por um lado, realmente é ruim você ficar ouvindo algumas coisas na sua faculdade, no seu ambiente, na sua escola, mas, por outro lado, isso agrada a Deus, porque Ele nos recompensa, sabe? Ele sabe disso, sabe? Ele sabe que nós vamos passar por essas aflições, e Ele nos avisou, sabe? Que realmente passaríamos por isso. Cabe a nós pegarmos e entendermos que faz parte dos planos de Deus, sabe? Então, é isso. Sim, tem uma versão aqui que fala que a gente deve se alegrar quando isso acontecer. Os céus, na verdade, aplaudem isso, porque eles sabem que uma recompensa muito maior está preparada para a gente, como você falou aí no início, né? Você quer, antes da gente encerrar, trazer alguma experiência que você teve, tipo, na faculdade ou em alguma, você viu alguém tendo, enfim, alguma experiência que possa nos agregar? Sim, na minha faculdade, meu curso, ele não tem muito debate acerca dessas coisas. Eu faço engenharia na UF e Ah, a gente não tem muito sortudo. debate. Nós não temos muito Cara debate sobre de, algumas coisas, cara mas de claro que humanas rola aqui. aquele, Pois é. Mas claro que rola aquele preconceito por você ser um pouco mais correto, você não, é, você ser mais centrado, fazer as coisas de acordo com o que você sabe. Realmente uma coisa que está dentro de você, que Deus colocou, sabe? Então, realmente é uma coisa meio complicada você lidar com algumas pessoas, algumas posturas de certas pessoas querendo impor a você maneiras de fazer algumas coisas e você ser sempre, não sempre, né, no meu caso, mas você ser visto como uma pessoa diferente, sabe? Mas ser diferente é bom, sabe? Ser diferente com Deus no meio é excelente. E até aqui no versículo, em 1 Pedro 4, versículo 14, aqui diz assim: vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo, porque isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre nós, sobre vocês, no caso nós. Então, isso é um privilégio nosso, sabe? Claro que não vou falar assim, continue nos insultando que tá tudo bem, sabe? Claro que a gente não quer dessa forma, mas se formos pra gente lembrar que no fundo isso tem um propósito, sabe? Então, que cada um de vocês realmente saiba lidar com esses insultos, essas coisas ruins que as pessoas fazem, mas que a gente possa guardar e entender que aquilo tem propósito, sabe? E seremos recompensados de alguma forma. Não ser recompensado, daqui a 20 anos, mas, tipo, Deus pode nos recompensar de alguma forma momentânea, sabe? E eu agora, com alguma coisa no meu trabalho, na minha faculdade, você no seu trabalho também, na sua família, sabe? Alguma forma Deus faz. Então é isso que nós temos que praticar e ouvir. Com certeza. Obrigada, Sérgio. Não quer Nada. acrescentar mais nada? Tudo certo? Não, só isso mesmo. Eu agradeço Tá bom, o convite. obrigada pela sua presença.
Tchau. Tchau. Então, gente, para encerrar, né, aqui no como a gente pode linkar esses versículos sobre perseguição e paz e a gente realmente pensar quem nós temos sido para as pessoas que perseguem a gente, né? Nós, como cristãos, como nós temos reagido a comentários, a insultos ou brincadeirinhas. Os céus convidam a gente a reagir com paz com relação a essas coisas, a trazer uma palavra branda, uma palavra de amor, né? Como Jesus fez durante o tempo que ele estava sendo crucificado. Ele o tempo todo olhava para aquelas pessoas com amor, não importa o que elas estavam fazendo com ele, né? Então, acho que a gente pode unir as duas coisas, a palavra sobre paz, sobre sermos pacificadores e a palavra sobre as perseguições. E a gente realmente se empenhar, é difícil, mas se empenhar a amar os nossos inimigos e a realmente amar aqueles que nos perseguem, né? Porque, na verdade, o Senhor nos reconciliou com todos, então vamos realmente tentar ser pacificadores, não importa com quem seja, não importa com que visão seja, e principalmente que a gente não seja perseguidores, como o Cássio falou, né, de outras religiões, de outras pessoas, de outros pensamentos, então que a gente realmente possa trazer o reino para essa terra com a sabedoria de Jesus, né? E é isso, gente. Acho que é só isso mesmo. Foi muito bom estar com vocês, tá bom? Obrigada pelos comentários, obrigada pela presença de vocês. E é isso, deixo um beijo para vocês. E foi um prazer encerrar aí esse estudo sobre metanoia com vocês, tá bom? Espero que vocês tenham um ótimo fim de noite aí, gente. Curtam o sábado. Deus abençoe vocês.